Quando o assunto é vida em outros planetas, o primeiro planeta que vem na mente é Marte. Isso porque existem muitos filmes de extraterrestres que vieram de lá. No filme ET, Marte Ataca, Guerra dos Mundos, eles são descritos com características assim bem distintas. Desde baixinhos com armas a laser, até criaturas com tentáculos e características bem diferentes dos humanos. E também por ser o planeta mais próximo a nós e o mais estudado pela ciência. Mas e as almas de Marte que hoje estão encarnadas aqui na Terra? Quais as características e as personalidades dos marcianos? Como a gente pode identificar um marciano? Será que aquele milionário dos carros elétricos e dos foguetes é um marciano e está tentando voltar para casa? Eu sou a Gé Jimenez. Bem-vindo ao Visão da Alma. Gente, esse vídeo que eu tô fazendo aqui foi a pedido de um seguidor. E eu já fiz sobre Mintaka, Andrômeda. Então, deixa aqui o seu comentário se você quer saber sobre algum outro grupo de origem ou algum outro assunto que vocês querem que eu fale nos próximos vídeos. E aproveita também e se inscreve aqui no canal. Olha só, gente, eu tava olhando e eu raramente peço para vocês se inscreverem, mas quase aproximadamente aqui 75% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não estão inscritas. Então assim, se vocês gostarem aqui desse vídeo, se inscrevem, lembrem-se também de deixar o seu curtir, você já é muito bem-vindo por aqui. Povos antigos, assim como os romanos, observavam os planetas e associavam ali com características de deuses. Na mitologia grega, Marte é conhecido como o deus Ares, e para os romanos ele é Marte, o deus da guerra, que está associado à força, ao combate, muito conhecido por ser esse deus mais feroz. E o deus Marte é nomeado em homenagem a ele devido a essa característica, essa cor avermelhada, que lembra o sangue, o fogo, dois símbolos aí associados com a guerra. Inclusive essa cor meio avermelhada do planeta Marte é associada ao óxido de ferro presente ali na sua superfície, que também simboliza esse vigor, essa força que estão associados a esse deus da guerra, Marte. E o deus Marte muitas vezes é representado com um capacete, uma armadura e até algumas lanças ali ele segura. Ele é filho do pai de todos os deuses, Júpiter, e da deusa Juno, considerada ali a deusa do casamento, do nascimento. Uma curiosidade sobre o deus Marte é que na mitologia romana ele se apaixona por Vênus e eles têm um filho juntos, o Cupido. Vênus, provavelmente você já ouviu falar, é essa deusa do amor. Cupido, bom, eu tenho certeza que você já ouviu também. Ele é o deus associado ao amor, ao desejo, que a gente geralmente vê por aí, né, lançando seu arco e flecha, despertando paixão, amor no coração das pessoas. E o hobby dele era fazer isso, gente. Fazer com que deuses se apaixonassem por mortais, fazer com que mortais se apaixonassem entre eles. Na mitologia grega, o Cupido seria ali associado a Eros, que acho que vocês também já ouviram falar. Agora, quem são essas sementes estelares de Marte? Se você é novo por aqui, eu vou deixar um vídeo para você explicando tudo sobre o que são as sementes estelares. Resumidamente, as sementes estelares são almas que vieram de um outro sistema estelar. Eles vieram de um lugar que tem um outro nível de consciência, um nível de consciência mais elevado e uma dimensão assim completamente diferente. Então depois vai lá no vídeo e assiste completinho o que são essas sementes estelares. E assim, existem sementes estelares encarnadas de diversos locais aí do universo. E a missão delas pode variar bastante de acordo com a origem delas. A missão dessas sementes estelares basicamente é ajudar a gente a ascender para um nível de consciência maior, para uma outra dimensão. As origens mais comuns seriam Sírios, Pleiades, Arcturus. Eu vou deixar também para vocês uma playlist aqui do canal onde eu falo sobre essas origens de alma. Eu já falei também sobre muitos grupos de origem aqui.
Comparados então com esses grupos maiores, Pleiades, Arcturus, Andrômeda, os marcianos são mais raros. Dificilmente você vai conhecer um marciano, porque existem menos deles encarnados aqui na Terra. E muitas vezes eles se mantêm mais isolados. Então assim, a possibilidade de você conhecer alguém de lá é muito menor do que conhecer alguém que é pleiadiano, arcturiano, siriano. E gente, até mesmo o Elon Musk, a origem dele não seria Marte. Dizem aí que ele seria de Andrômeda. Mas isso acho que ninguém de nós vai saber ao certo. Porque muitas vezes acontecem algumas dinâmicas com a nossa alma que a gente tem a origem em algum lugar específico, por exemplo, Andrômeda, e a gente sai ali da galáxia de Andrômeda, entra aqui na Via Láctea e tem uma experiência, por exemplo, em Marte, uma segunda experiência. E de alguma forma aquilo também fica impresso na nossa matriz de alma. A gente pode trazer características de mais de um lugar de origem. Mas o que aconteceu então com essa galera de Marte? Por que existem almas de Marte que estão encarnadas aqui no nosso planeta? Por que eles não estão encarnados lá? Marte tinha uma atmosfera assim, aqui como o nosso planeta Terra. E também existia um outro planeta que era Maldek. Eu também vou falar sobre esse planeta no outro vídeo, porque também existem sementes estelares que vieram ali de Maldek. Maldek seria um planeta que ficava ali, então, entre Marte e Júpiter. E o que aconteceu foi que esses dois planetas, Marte e Maldek, começaram a conflitar. Eles viviam em guerra em busca de poder. E foram tantas e tantas guerras que literalmente acabaram explodindo o planeta Maldek e também parte ali da atmosfera de Marte. E isso fez com que Marte se tornasse inabitável. E o que aconteceu então foi que aquelas almas não conseguiram mais encarnar em Marte e elas vieram então encarnar aqui na Terra, por ser o planeta mais próximo de Marte. Como são então essas pessoas, essas sementes estelares de Marte? As almas de Marte, elas são então naturalmente guerreiras. Elas possuem muita força, muita resistência, muita força de vontade e geralmente têm uma vitalidade física muito grande. Eles aguentam então muito esforço físico, vão gostar então de esportes mais intensos. São pessoas aí que se propõem a superar os seus próprios limites. Eles se colocam em teste e eles têm uma alta capacidade também de superar os desafios. Porque além dessa força física muito forte, eles também têm uma força interna muito grande, uma capacidade de superação incrível. E pensa bem, gente, Marte, ele é um planeta totalmente diferente do planeta Terra. Então essas pessoas de Marte que estão aqui encarnadas hoje, elas têm uma certa dificuldade aqui no nosso planeta. Elas realmente acham que a Terra é um planeta meio estranho. Tudo é meio esquisito aqui na Terra, aparentemente eles se sentem meio deslocados por aqui. É como a gente pensar, imagina a gente lá em Marte, né? Aquele planeta todo vermelho, totalmente diferente aqui do nosso planeta, a gente também ia se sentir tipo um estranho no ninho. Geralmente você vai encontrar essas sementes estelares de Marte, mas você vai perceber que eles são mais isolados, eles são mais na deles. E a gente pode encontrar, inclusive, essas sementes estelares de Marte dentro de hierarquias e estruturas, principalmente militares. Eles têm habilidades para isso, então eles são atraídos para esses grupos militares, para servir o exército, policiais ou pessoas assim que têm muito sentimento de justiça e de luta também. E olha só que interessante, nós achamos também sementes estelares de Marte que encarnam num corpo feminino, porém eles têm uma energia predominantemente masculina. Então não importa se está num corpo feminino, se está num corpo masculino, existe uma energia que vem deles, que vem com essa energia mais polarizada na parte masculina, de força de vontade, de ação, de motivação. E é quase como se eles possuíssem um tom de agressividade. Essas sementes estelares de Marte não necessariamente querem ser agressivas, mas isso acontece naturalmente. Às vezes eles são aquelas pessoas que vão dar aquela resposta mais ríspida, aquela resposta mais na lata assim pra gente. Então eles têm esse tom de agressividade aparentemente aos olhos dos outros. Como existem poucas almas de Marte e também porque essas almas podem ter encarnado em outros planetas com dimensões inferiores à Terra, não existem muitas informações sobre elas, sobre a característica dessas sementes estelares.
E esse é um assunto que eu expando um pouco mais na formação e leitura de registros acásticos, onde a gente explora várias possibilidades de origem das almas e entende melhor como é que funciona a nossa matriz de alma e também como essa informação compõe um pouco do nosso propósito aqui nessa encarnação. Você vai aprender comigo em aulas gravadas e a gente vai falar sobre mais outros grupos de origem de alma e também um pouco mais aqui sobre Marte. E além dessa informação também da origem da alma, você vai poder ter acesso a informações de vidas passadas para trazer transformação, acessar também os dons divinos de alma, as especializações da sua alma para construir um maior entendimento sobre a sua própria alma, a sua própria vida e se você quiser também auxiliar os outros também nessa jornada. Então, se você quiser aprender como fazer a própria leitura dos seus registros acásticos ou até mesmo trabalhar com isso, tá tudo aqui no primeiro link da descrição. Mas e aí, você sentiu que pode ser um marciano? Ou você conhece alguém com essa personalidade? Então me conta aqui nos comentários. Eu aguardo vocês na próxima semana.